Olha quem já está na área. Susan Rodrigues, bem-vinda ao nosso novo cenário. Que casa linda, né, Marta? Muito bom dia a você, bom dia quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Muito mais espaço, mais tecnologia também no esporte catarinense. E aí, Susan, fim de semana foi assim, né? Segunda-feira, aquela rodada cheia, né, Marta? Tivemos catarinenses em campo nas séries A, B, C e D. Infelizmente, Chapecoense perdeu mais uma, mas tivemos 2 empates importantes na série B. Bora lá? Vamos lá. Mas a gente começa com a elite do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no nosso placar Sicredi com os principais placares do fim de semana. Tivemos aqui então Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Tivemos o placar aí do Cruzeiro e Atlético Mineiro por 3-1. Tivemos Chapecoense, como eu dizia, Chapecoense perdeu mais uma em casa para o Bragantino. Flamengo e Vasco empataram 2-2. O Flamengo, que estava indo super bem na partida, acabou tomando 2 gols ali no final do jogo. Mirassol e Corinthians 2-1. O Mirassol que bateu o Corinthians também em casa. Mas a gente fala agora da situação da Chapecoense na Série A do Brasileiro. Essa situação continua bastante complicada. O Verdão do Oeste perdeu mais uma na competição e estacionou na lanterna. Em 14 rodadas, apenas uma vitória da Chape e 7 derrotas. O Vinícius Ranzan acompanhou de perto essa partida e conta pra gente como foi o confronto contra o Bragantino. Bom dia, Vinícius! Oi, Susan. A Chapecoense chegou a sentir o gosto da vitória nas mãos, mas deixou o Red Bull Bragantino empatar. Foi um jogo marcado, inclusive, pelo primeiro gol do Bolassi com a camiseta do Verdão. Ele abriu o placar, encerrou um jejum de 13 jogos sem balançar as redes desde que chegou aqui em Chapecó. Momento muito celebrado por ele, junto com os colegas de equipe e também com a torcida. Na sequência, o Red Bull Bragantino ainda teve um jogador expulso, o lateral Cauê, mas o árbitro da partida foi até o VAR, revisou o lance, anulou o cartão vermelho e deu um amarelo no lugar. Isso mesmo, ele desexpulsou o atleta. O empate do Red Bull Bragantino veio ainda na primeira etapa, num cochilo do Verdão, um lance inacreditável, numa cobrança de lateral. A bola foi afastada pela defesa e Gabriel jogou a bola despretensiosamente para dentro da área e ninguém cortou. A bola foi vagarosamente para dentro da rede. Empate do Red Bull Bragantino. Na segunda etapa, Lucas Barbosa marcou um golaço, recebeu na entrada da área, avançou, driblou a defesa e chutou sem chance para a defesa do goleiro Anderson. Essa virada do Bragantino para cima da Chapecoense mantém a Chape na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, também mantém a fase ruim do Verdão. São 5 derrotas seguidas, inclusive do técnico Fábio Matias, 4 delas pelo Brasileirão, uma pela Copa do Brasil, e o time saiu da Arena Condá vaiado, sendo chamado de timinho. Mas agora o foco são os próximos confrontos importantes pela Série A. Enfrenta o Mirassol e o Remo, adversários diretos na fuga da zona de rebaixamento. Os 2 times também estão no Z4 e ainda tem o Botafogo no jogo de volta pela Copa do Brasil no meio da semana. Susan, é contigo. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Está aí o torcedor bastante insatisfeito com o desempenho da Chapecoense na Série A, que é o lanterna da competição. Nessa partida entre Flamengo e Vasco, tivemos a presença de Carlo Ancelotti. Importante registrar que ele está de olho nos jogadores, afinal, a lista final para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira que vai à Copa do Mundo, sai no dia 18 de maio. Então as expectativas estão altas e Carlo Ancelotti, claro, segue acompanhando os jogadores. Mas agora a gente fala de Série B. Avaí e Novo Horizontino fizeram um jogo de muita emoção até o minuto final da partida. No placar, tudo igual entre as duas equipes. O Heitor Machado é quem traz os detalhes de tudo o que aconteceu lá na ressacada. Fala, Heitor, bom dia! Oi, Susan, tudo bem? Um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham no SC no ar. Aqui no estádio da Ressacada, Avaí e Novo Horizontino empataram por 3-3, jogo válido pela 7ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, e uma partida super movimentada, com emoção até o fim. Foram 3 gols nos acréscimos da partida. O Avaí saiu na frente com o Luiz Henrique, meio-campista, que marcou bonito gol no primeiro tempo. O Novo Horizontino chegou ao empate no início da segunda etapa com o Robson e virou na sequência com o meio-campista Rômulo. O Avaí chegou ao empate já no finalzinho do jogo com o Rafael Bilu, já era acréscimos do segundo tempo e o Rafael Bilu deixou tudo igual. Mas nos acréscimos também do segundo tempo, o Novo Horizontino teve um pênalti ao seu favor, marcado depois de uma revisão na cabine do árbitro de vídeo. O Leonaldo converteu, fez 3-2,
mas no último lance da partida, praticamente a última bola do jogo, o Paulo Vitor marcou o terceiro do Avaí e deixou tudo igual no estádio da Ressacada. O Leão é o 12º colocado, chega aos 9 pontos, com 2 de vantagem em relação ao Goiás, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Avaí está marcado para o próximo domingo, 6h30 da noite, contra a equipe do Fortaleza, aqui mesmo no estádio da Ressacada. Um abraço para vocês e um ótimo dia por aí. Obrigada, Heitor. Um ótimo dia a você e toda a equipe. Tá aí, 6 gols em uma única partida lá na Ressacada. Agora a gente fala de Série C, porque pela 5ª rodada, o Brusque visitou o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e as duas equipes também empataram em 1-1. Adrianinho fez o primeiro dos catarinenses e Pedro Costa deixou tudo igual na reta final da partida. O resultado mantém o Brusque na parte de cima da tabela e ajuda aí o Voltaço na luta contra a zona de rebaixamento. A gente segue de olho nas equipes na Série C, porque hoje tem mais um jogo aí entre catarinenses. A gente fala da partida de hoje entre Figueirense e Barra no Orlando Scarpelli. De olho na tela então com as informações de jogo. O Figueirense que recebe o Barra às 8 horas da noite no Orlando Scarpelli. Lembrando que as duas equipes voltam a se enfrentar então em Florianópolis. A gente fica de olho em tudo sobre essa partida. O Heitor Machado vai acompanhar esse jogo de perto e trazer todos os detalhes amanhã aqui no Esporte do SC no Ar. E agora a gente fala de Série D. Os nossos representantes catarinenses também entraram em campo no fim de semana. O Santa Catarina cumpriu o dever de casa e venceu o Guarani de Bagé por 3-0. Goleada aí do Santa Catarina. O Joinville e Cascavel ficaram no empate em 1-1. O Blumenau sofreu a primeira derrota na competição diante do São Joséense. E o Marcílio Dias venceu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0. Tá aí os catarinenses fazendo bonito também na Série D do Campeonato Brasileiro. E agora a gente fala de basquete, saindo um pouquinho do futebol, indo para as quadras, né? Pela Liga Ouro de Basquete 2026, a equipe de Joaçaba venceu o Tatuí em casa na primeira partida da semifinal. Uma virada surpreendente. Agora, claro, a chance de classificação ficou ainda mais perto. A gente vai ver como foi essa partida agora na reportagem. O Joaçaba entrou em quadra disposto a vencer os paulistas que estavam invicto na competição, mas os 2 primeiros quartos foram dominados pelos visitantes, que fecharam a etapa inicial pelo placar de 43-32. No segundo tempo, o Unoesc Basquete Joaçaba mostrou sua força em casa e com o apoio da torcida foi para cima, vencendo os 2 últimos quartos e fechando a primeira partida da semifinal em 68-65. Quero agradecer toda a torcida aí que apoiou a gente do começo até o final. A gente sabe que a série não acabou agora, precisamos ganhar mais um jogo para chegar no final. A gente sabe que não vai ser fácil lá, igual não foi aqui, não foi fácil. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom jogo lá e sair com essa vaga para a final. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar quarta-feira, dia 6 de maio, desta vez na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Caso o Joaçaba conquiste mais uma vitória, já estará classificado para a final da competição. Com derrota dos jaçabenses, uma terceira partida vai ser disputada no dia 7, também fora de casa, para decidir quem vai para a final da Liga Ouro 2026. Tá aí, que bacana a festa da torcida lá em Joaçaba, com os nossos representantes no basquete. Claro que o desafio é maior, mas a gente segue na torcida pela vitória de Joaçaba. E olha só, em Gold Coast, na Austrália, não deu para os nossos catarinenses no circuito mundial de surf da WSL. Nenhum deles chegou na final, mas nós tivemos resultados surpreendentes com um manezinho. Vamos dar só uma olhada. Na terceira etapa do circuito mundial da WSL, o atual campeão Iago Dora foi superado por um representante da casa nas oitavas de final. Alejo Muniz, outro representante catarinense, também não conseguiu vencer um australiano. Surpreendentemente, o estreante manezinho Matheus Erdi garantiu a melhor nota e se classificou para as quartas de final, vencendo um estadunidense. Mas na fase seguinte, Erdi foi o terceiro catarinense eliminado por um australiano. Assim, terminou a participação de Santa Catarina em Gold Coast. Tá aí, não chegamos na final, mas fizeram uma grande temporada na Austrália. A gente segue de olho nos nossos representantes catarinenses no surf. Marta, esses são os destaques do esporte de hoje. Rodada sempre cheia na segunda-feira e amanhã a gente traz os detalhes de Figueirense e Barra que jogam hoje no Scarpelli.